nós estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical. Esse é um momento de oração silenciosa, então os nossos irmãos estiverem tocando a Deus pela gente. Sobre quem o Senhor é, entender, ó Deus, quem nós somos, diante do Senhor, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, nosso tempo aqui, nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a direção, abençoando, Senhor, o professor, também os professores das crianças. Que o Senhor possa estar conosco, Pai. Abençoe esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui, se puderem estar em pé. Os irmãos aqui nós estamos no Salmo 78, faremos a leitura do versículo 35 até o 46. Faremos a leitura responsiva, estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos respondem aos versículos pares. A palavra do Senhor diz assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, lembra-se que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se chegaram no poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. E converteu em sangue os filhos deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas das suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Amém. Deus seja louvado pela leitura da tua palavra. Ainda em pé, vamos continuar adorando o Senhor com o cântico Vem Derrama a Paz.
Senhor, nós te agradecemos pela bênção de iniciar, Pai, a nossa semana louvando, adorando o Senhor, Pai. Tu é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Obrigado pela bênção do Senhor nos reunir aqui, Senhor Deus. Que o Senhor seja adorado, seja glorificado, seja exaltado no nosso meio, Pai. Nós te louvamos já te pedindo, Pai, por essa manhã, que tenhamos uma IBD, um culto, Senhor Deus, onde o Senhor, Pai, seja exaltado, onde nós, Senhor Deus, glorifiquemos ao Senhor, agradecendo pela semana, louvando por tua bondade e tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já pode contar? A palavra está com o pastor Nunes. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Nós vamos nos dividir para nossas salas, crianças do Ministério Infantil. Nós aqui vamos, Ministério que não é mais infantil, né? O Ministério de Adultos ficam aqui, então podemos nos dividir. Lembrando que depois nós retornaremos para os avisos, tá bom, irmãos? Antes do culto de adoração. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Malaquias, o último livro da nossa Bíblia aí, do Antigo Testamento, logo antes do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Livro de Malaquias, nós olharemos hoje, permitindo o Senhor, no capítulo 2. Lembrando, os irmãos, que nós não estamos vendo todos os livros do Antigo Testamento, né? Nosso curso é as bases da fé. Então, as bases da fé nós veremos, nós pontuaremos alguns livros, mas o livro de Malaquias, como sendo na ordem cronológica, o último livro do nosso Antigo Testamento. Então nós vamos pontuar algumas coisas, né, no livro de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2. Hoje veremos o capítulo 2, mas nós retornaremos também pensando no que foi dito já no livro de Malaquias. Penso que você acompanha a leitura. Nós faremos capítulo 2, versículo 1 ao 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhes dei eu para que me temeis. Com efeito, ele me temeu e temeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Em justiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós
vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais, não aplicardes a lei. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela bênção de ouvirmos a Tua palavra. Fale ao nosso coração. Carecemos, Pai, da iluminação do Teu Espírito. Nós, Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Abençoa-nos, Senhor Deus. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que texto, hein? Que texto. Que texto que o Senhor fala diretamente aos sacerdotes. Como eles estavam negligenciando. Como eles estavam sendo infiéis. Isso é marcante no capítulo 2 de Malaquias. Logo depois é falado dos casamentos lícitos, logo depois é falado do divórcio. Mas ele começa dizendo aos sacerdotes, aqueles responsáveis por trazer a instrução. Tamanha responsabilidade. Eles estavam negligenciando tal prática, a ponto de eles negligenciando com eles, né? Eles não fazendo o papel que incumbia a eles e fazendo outros a tropeçar. Esse é o perigo do ensino errado. Esse é o perigo do ensino incorreto. Porque além de você praticar errado, você leva outros à prática errada. Acontece, nós estamos no contexto de Malaquias, né? No contexto de Malaquias, já há coisas acontecendo aqui, não há? Então essa é a minha primeira pergunta. O que está acontecendo em Malaquias? Capítulo 1. Tá, só para frisar aqui, isso é uma pergunta, tá? O que está acontecendo em Malaquias capítulo 1? O que está acontecendo em Malaquias capítulo 1? Isso! Ofertas impuras. Estou assinando aqui, viu, João? Você colocou aqui. Ofertas impuras, é isso? Está correto? Vocês concordam com o João? Sim? Sim. O que mais? Qual é a pergunta-chave? É isso aí, dentro do amor ali. Mas qual que é a pergunta? Capítulo 1. Está aí a pergunta. Depois tem a resposta do Senhor. Isso. Qual é a pergunta que eles fazem para o Senhor? Exatamente. Porque qual que foi a fala do Senhor? Eu os amei. Era dúvida para aquele povo o amor de Deus? Para quem fazer uma pergunta, né? Em que só tem nos amado? Como assim tem nos amado? Como assim? Que pergunta? Que pergunta incabível é essa? Não é? Vamos lá, a gente falou isso semana passada, mas vamos retornar aqui. Opa, olha. Vamos retornar aqui. Se você estivesse lá, um crente fiel, você falava assim, Senhor não, você falava, povo, segundo essa mensagem, né? Segundo essa sentença que Malaquias está dizendo, essa pergunta que o povo está falando aqui, quem isso tem nos amado? Vamos responder para o povo ali, você é um crente fiel, sim. Olha, o Senhor tem nos amado de que forma? Desde o início, vamos lá. Então, tem nos amado desde o início, fazendo o quê? Oi? Tirando esse deserto. Deserto. Olha, vamos lá. Então o Senhor tirou-os. Não só tirou,
Sustentou. O que mais? Muito bem, escolheu. Deus os escolheu. O que mais? Opa! Tirou cativeiro. O que mais? Levou para terra prometida. Vamos pensar. Porque quando a gente falou do deserto, quando a gente falou da escolha, ainda que seja citado isso, que ele amou a Jacó, que ele ser Esaú. Isso, eu vou colocar aqui também. Mas vamos agora. Provisão aqui do maná, por exemplo. Mas vamos ficar mais próximo aqui de Malaquias. Reconstrução do templo. Opa! Reconstrução do templo. Eu vou colocar tirado do cativeiro aqui o retorno. Ok? Muito bem. Vamos lá, reconstrução do templo. Mais próximo. Restauração da lei. Muito bem. Com quem mesmo? Beleza, muito bem. Restauração da lei. Vou colocar aqui. Êxodo. Qual que era a característica de Êxodo mesmo? Que a Bíblia deixa a característica do Êxodo mesmo? Como é que é? 7:10, 7:10. Êxodo tinha exposto no coração, buscar a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor. Olha só, isso era a marca de Êxodo, né? Instalação da lei. Vamos lá, mais próximo. Os muros, reconstrução dos muros. Muito bem, estão bem próximo aqui, né? Quando aconteceu a reconstrução dos muros mesmo? Que livro? Neemias. Muito bem. Isso. Neemias. Capítulo 9 de Neemias, que a gente viu há 2 semanas. Escapamos foi no capítulo 8. Mas, muito bem, boa essa lembrança, o João. Mas, capítulo 9. Oi? Arrependimento, isso é fundamental. E logo depois, Neemias confronta uma prática que eles estavam tendo. Qual que era? Que ele lembra lá, o Salomão? Casamento misto. Aqui eu vou colocar o confronto aqui de Neemias. Lembra que a gente viu o livro de Malaquias, o paralelo dos dois que estava acontecendo aqui do casamento misto? Agora, queridos, olha, trazer à memória o deserto, entender que Deus escolheu, que Deus tirou do cativeiro, que Deus levou para a terra prometida, que Deus proveu para o povo o maná, que Deus fez com que o templo fosse reconstruído, porque o templo foi destruído, né? Como que foi destruído mesmo? No período da Babilônia, não é isso? Quem que era o imperador lá, o governador dela? Nabucodonosor. O que ele fez mesmo? Ele levou o povo cativo, destruiu o templo, não foi isso? Bem, é só para refrescar a memória. Restauração da lei, com Esdras lá, a reconstrução dos muros com Neemias, porque a cidade estava desprotegida, e o confronto, o último confronto que nós vimos lá em Neemias, mostrando o casamento misto. Somente nesses pontos, queridos, eles tinham razão para dizer: o Senhor nos ama, sim ou não? Sim ou não?
Então essa pergunta de Malaquias no capítulo 1, ela tem fundamento? Vamos lá. Eles perguntam: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vou dizer: em que nos temos amado? Ou seja, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, então essa é uma grande demonstração do teu amor. O Senhor nos escolheu a ponto de prover no deserto. O Senhor nos escolheu a ponto de nos tirar como um forte do Egito. O Senhor nos escolheu a ponto de a gente reconstruir os muros que foram destruídos na época da Babilônia. O Senhor fez com que a gente retornasse. Como é que foi o retorno mesmo do cativeiro? Como é que aconteceu? O retorno do cativeiro. Deus moveu o coração de quem? De Ciro. Simples assim. O imperador tendo o coração movido por Deus. Deus moveu o coração de Ciro, fez com que o povo retornasse à terra. Sim ou não? Em que nós temos amado? Em que nós temos amado? Como assim? Em que nós temos nos amado? Nós fomos semana passada para o versículo 6. O que estava acontecendo do versículo 6 ao versículo 14? Aqui, as ofertas. É o seguinte, irmãos, o que estava acontecendo aqui nas ofertas? O João falou que já eram impuros, né, João? Opa! Qual a expressão que usa aí? Coxo, enfermo, né? Muito bem. É o seguinte. Isso era num culto. Isso era num culto. Não era algo que acontecia esporadicamente. Por isso a ligação com o capítulo 2 de Malaquias. Não era algo que acontecia assim, vez ou outra. Não. Eles estavam tendo isso como prática corriqueira. Cada culto deles era uma demonstração da desonestidade que eles tinham para com Deus. Isso é muito marcante no capítulo 1 de Malaquias. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? É a pergunta que Deus fez. Onde está? Havia honra para Deus? Por que não se podia levar esse tipo de animal? Exatamente. Porque era para entregar para Deus o quê? O melhor. Não mais ou menos. Não qualquer coisa. O melhor. O melhor que tiver na sua mão para fazer. E o Senhor fala para eles: vocês têm para ofertar. Acontece que vocês, na escolha de vocês, vocês escolhem o pior para mim. Pense nisso, irmãos. Vocês têm a capacidade de escolher o animal perfeito, o melhor que vocês tiverem no rebanho. Mas vocês não fazem isso. Vocês não me honram como... Vocês dizem que eu sou o pai de vocês, mas vocês não me honram como pai. Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas eu não sou tratado como Senhor de vocês. Aí, para nós, né? Povo de Israel, nós fazemos assim, né? Povo de Israel, como vocês são. A minha pergunta: como é o seu culto? Como é a sua concentração? Como que é o seu dedicar, o seu louvor, a sua adoração? Como que é? Pastor, eu vou cada domingo porque tem que ir, né? Afinal de contas eu batizei. Afinal de contas eu faço parte da igreja. Afinal de contas, crente faz isso? É por isso o culto? A minha pergunta é: será que é um animalzinho coxo, não? Ou é o melhor? O melhor do seu tempo é dedicado aonde? Com outras pessoas, no seu trabalho, no seu descanso, ou é para Deus? Lembra-se de Neemias? O que Neemias falava lá que o povo estava atento? Lembra? Neemias 8? Quando estava pregando a palavra, o que acontecia com o povo?
O povo estava atento, porque explicava claramente, não havia dispersão. Por quê? Porque qual que era o foco? O que eles pediram no capítulo 8 de Neemias? Eu acho que é isso mesmo, ficou muito baixo, não deu para ouvir. Oi, o que eles pediram? Eles pediram algo, claramente. Não foi isso que eles pediram? Pede para o Êxodo trazer a lei para a gente. É isso que nós queremos. É isso que o crente quer, irmãos. É isso que o crente ama. A palavra. É a palavra. A palavra fez com que o povo encontrasse nela o quê? Lembra lá? Aí foi o que o João comentou. A festa das cabanas. Que se cumpria em que mês mesmo? O mês 7º. E aquela pregação estava acontecendo em que mês? Ah, que coincidência, hein? Olha a providência de Deus em todas essas coisas. Então, irmãos, o melhor que você puder oferecer na sua atenção, na sua dedicação, na sua concentração, precisa ser dedicado ao Senhor, não às outras coisas. Eu quero ler um versículo com você aqui. O Senhor Jesus, depois de ser questionado sobre a ressurreição, ele responde a questão da ressurreição, e aí fizeram essa pergunta para ele. Olha aqui. Alguém lê, por favor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Até aqui. Então, a discussão era o quê? Se uma mulher se casar com um marido, ela morrer e tal, daí ele morrer, ela casar com outro e tal, aí perguntou aquela questão do Senhor Jesus, né? É verdade, no céu, ela é esposa de quem? O Senhor Jesus falou, lá no céu, nesse caso, vencedor em casamento, né? Aí por isso que essa resposta, o Senhor respondeu bem essa questão. Qual que é a outra questão agora? Qual que é o maior dos mandamentos? E é uma pergunta importante, não é? Porque o que remete a gente? Onde foi citado os 10 mandamentos? Em Êxodo. Vamos fechar agora as bases da fé, né? Qual capítulo? Êxodo 20. Livro escrito por quem mesmo? Aonde? No deserto. Jesus responde. A irmã Edneia leu para a gente ali. Qual é o principal dos mandamentos? Pode continuar, irmão. O que Jesus respondeu? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode continuar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nosso irmão ali pensando, né? Pensando nesse versículo. E ele acabou de ler Malaquias, capítulo 1, capítulo 2. O que você chega à conclusão, irmãos? Olhando para Malaquias, capítulo 1, Malaquias, capítulo 2. O que você chega à conclusão quando você vê um resumo do Senhor Jesus dos mandamentos? Eles não estão amando o Senhor. O Senhor não está em primeiro lugar. Não está. Não adianta. Por isso, queridos, que o cristianismo é um estilo de vida. Ele não é uma religiosidade. Religiosidade qualquer pagão pode fazer. Qualquer pagão pode cumprir uma religiosidade. Agora, você viver com Cristo, você amar a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. Não é trazer um animal coxo. Animal coxo não é sinal de amor a Deus. Por isso que a pergunta ela é caótica aos nossos olhos, mas ela reflete bem o coração do povo. E que isso eu tenho nos amado? Como assim quem não tem nos amado? Como assim? Vocês não viram tudo isso? Vocês não passaram por isso? Não foi assim que eu cuidei do meu povo? Vocês perguntam isso para mim? Por isso que o filho que diz que é meu filho não me honra.
O servo que diz que eu sou o Senhor da vida dele não me honra. Porque não há amor a Deus. Irmãos, aqui se divide aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem o Senhor. É isso. Eu fico assim, maravilhado quando vejo Paulo dizendo, lembra lá em Coríntios 11, vai tomar ceia, qual que é a exortação de Paulo ali ao povo? O que cada um deveria fazer? Um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos a oportunidade, no nosso caso, na nossa igreja, nós fazemos a cada mês, né, a ceia do Senhor. Temos a oportunidade de cada vez trazer à memória o sacrifício de Cristo. Para não chegarmos ao ponto de falar assim, o Senhor tem me amado? Está respirando hoje aqui? Eu tenho quase certeza que a pouco vai ter um cafezinho. Olha que coisa boa. Você está sentado ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aprendendo. Você passou a semana, você foi, voltou, pensou, viu, fez, falou, negociou, aprendeu, ensinou. Quem tem nos amado? Temos justificativas para apresentar ao Senhor o culto mais ou menos? A pergunta é, por que às vezes apresentamos? Aí me vem outros textos na cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Aí nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz. Aí nós entendemos a salvação. Aí nós entendemos o poder de Deus agindo apesar de nós. Irmãos, faça sempre um exercício de vida. Não somente, claro, que no domingo de culto, na quarta-feira de reunião, né? Mas faça esse exercício de vida com Deus. Vida com o Senhor. Não cumpra rituais. Ainda que os rituais existam, né? Nós fazemos rituais, né? Por exemplo, o ritual que eu quero dizer é um culto, né? Ainda que os cultos existam, né? Nós fazemos alguns deles na semana, mas é sua vida com Deus. Olha só. Ó sacerdotes, no versículo 6, do capítulo 1, que desprezais o meu nome. Veja que o Senhor vai falar mais diretamente aos sacerdotes no capítulo 2. Mas no capítulo 1 ele fala que os sacerdotes estão desprezando o nome do Senhor. Ou vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Você, responda biblicamente. No que eles estavam desprezando o Senhor? No caso aqui, os sacerdotes. No que eles estavam desprezando o Senhor? Exatamente. O que fazia o sacerdote? Isso. Ele mediava, não é isso? Trazia o sacrifício, ele efetuava ali o sacrifício. E nós vamos ver um pouco mais para frente, queridos, que eles eram responsáveis por ver se aquele animal servia ou não. E servia de instrução ao povo. Vou ilustrar para você que chegava-se com o animal, de repente ele já percebia ali o cordeirinho montando, né? O cordeirinho já vinha assim para ser sacrificado. Aí na hora que colocava, ou vinha no colo, né? Para disfarçar, porque a gente imagina tudo ali, né? Na hora de ser ofertado, trazia ele no colo. Aí quando colocava, o cordeirinho já mancava assim, né? O sacerdote falava assim, isso aqui não. Isso aqui não. Como você vai trazer isso para Deus? Isso é o melhor que você tinha no seu rebanho? Isso é contra Deus. Isso é errado. Isso é pecado. Você não está confiando no Senhor. Você entrega para o Senhor o melhor. Isso não. Você quer oferecer isso para Deus? Eu não vou participar disso. O sacerdote deveria fazer isso. Porque muitas vezes nós não tratamos pecados, irmãos? Porque muitas vezes nós não tratamos pecados, nós deixamos de instruir os irmãos e as irmãs com relação ao pecado quando não tratamos. Lembra lá de Gálatas 6, quando alguém for surpreendido em algum pecado, você com espírito de mansidão, você vai confrontar. Por quê? Porque você está instruindo. Você cresce, a pessoa cresce, porque no mesmo texto de Gálatas 6, diz para você tomar cuidado para não cair no mesmo pecado. Olha só que bênção é isso. Por que deixamos de tratar pecado com pecado?
Porque muitas vezes nos acostumamos com o culto coxo, o culto aleijado. Tanto faz. Todo domingo tem culto mesmo? Todo domingo tem que arrumar a cadeira daquele jeito mesmo. A cadeira fica assim, um pouquinho diagonal, um pouquinho de frente, bom para arrumar aqui. A projeção? Não, a projeção sempre aparece. Falhou, não tem problema, é assim mesmo. Não, som não precisa ajeitar não. Tá bom, dá para escutar? Tá bom. A música? Não, para que ensaiar? Chega lá e toca, o povo canta e tá tudo bem. Pregar? Não, de dar uma lida no texto lá. Aí o povo vai respondendo. Bom, é assim mesmo. Todo domingo a gente faz isso. Já virou um costume. Já virou um costume. Poxa, para quê? Queridos, alguém leia, por favor, o versículo 10, capítulo 1. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O que isso quer dizer? Interpreta aí. Eles estavam fazendo ali, não valia de nada. Não valia de nada. Literalmente, o que o versículo está dizendo? Tomara que eu fechar essa porta. E o que o Senhor fala na continuidade desse texto, irmãos? Isso não aperta seu coração, não? Veja. Qual outra frase que aparece nesse versículo? Irmão, eu não tenho prazer em vós. Você presta culto, você dedica o culto a quem? A quem você faz? A Deus. Ora, um culto mais ou menos, Deus diz assim, não tem prazer nenhum nisso. Como eu disse aos irmãos, citei semana passada, Isaías 1, Deus virava o rosto. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo ser tão preciso assim, em demonstrar para os irmãos a santidade ao Senhor. É santo o que nós estamos fazendo aqui. É santo. Isso aqui está ligado com Deus. É isso que a gente precisa ter essa dimensão. Deus não muda. Inclusive, é isso que ele diz em Malaquias. É esse culto. Por isso que eu acho inconcebível. Você entra na igreja e sai da igreja e fala, nossa, o culto foi uma bênção. Foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção, irmão. Foi. O que você aprendeu lá? Eu não sei, mas foi uma bênção. Olha, cantou uma música, eu chorei. Ah, pastor, eu chorei tanto. Você chorou? Né? Por que você chorou? Não, alguma coisa aconteceu. Ah, mas o que aconteceu? O que isso fez com que você crescesse, aprendesse, glorificasse ao Senhor? Não sei, pastor, foi alguma coisa que aconteceu. Não. Vamos. E o culto racional? E o culto racional a Deus? É interessante isso. Parece que a gente faz algo dizendo que é para Deus, mas pasme, queridos, não é para Deus. É para nós mesmos. É para as pessoas. Agora, a gente diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus tem o controle de tudo, e queremos esconder de Deus alguma coisa? Alguém está errado nessa história aí. E eu vou ser bem sério para você, não é Deus. Texto de Malaquias tão atual, não é verdade? Tão atual. É interessante que no versículo 9, Deus fala que para que supliquem, né, o seu favor, e aí ele faz uma pergunta: quantas ofertas das vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Olha só, é interessante que nós estamos falando dos animais coxos que eram trazidos, não é verdade? Não está trazendo um animal coxo, o enfermo, o aleijado, mas a aceitação não era do animal em si. O animal demonstrava o quê? Que estava no coração. É o que o Senhor vai falar para os sacerdotes aqui.
É o que o Senhor vai falar para os sacerdotes. Vamos ao capítulo 2 de Malaquias, aí, o texto que nós estamos vendo. Só vou repassar aqui rapidamente os slides que nós vimos semana passada, né? Essa é a sentença que foi lida. Nós vimos a letargia, né? O desinteresse com relação às coisas de Deus. A pergunta, né? Que você tem amado do Senhor. Quem nos tem amado? Né? Eu vos tenho amado, e escrevi, quem nos tem amado? Nós fizemos essa ligação de Gênesis 25. O que está acontecendo em Gênesis 25 mesmo? Ah, tá, essa é outra pergunta, tá? Gênesis 25. Quem estava nascendo ali? Esaú e Jacó. Quem saiu primeiro do ventre? Mas quem Deus escolheu? Por quê? É isso. Você lê Romanos 9 e a explicação é essa. E aí, quando Deus fala para Moisés lá, terei misericórdia de quem eu vou ter misericórdia? Por que ele é Deus? Isso é soberania. Ai, pastor, isso é soberania. Olha lá. Continuar. Esse foi o texto que nós vimos, né? Que nós temos amado, e Deuteronômio fez a correção ali 7:7, que não foi porque eu fosse um pouco maior, não é isso? Que Deus escolheu, mas para demonstrar a sua graça. Ou que a gente viu, se o filho honra o pai, o servo honra o seu Senhor, né? Se o seu pai não está na honra, se o seu Senhor está ao respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Isso tudo nós vimos semana passada. Aos sacerdotes que desprezaram o meu nome, a pergunta deles, em que nós desprezamos o teu nome? Estão oferecendo sobre o altar pão imundo e ainda perguntares que havemos profanado? E o Senhor disse, nisto pensares, a mesa do Senhor é desprezível. Por que o Senhor pode dizer que nisso é nisso que eles estão pensando? Por quê? Porque Deus conhece o coração, Deus conhece os pensamentos, e Deus sabe de todas as coisas. Então não adianta, né? Querer esconder do Senhor. A gente viu lá em Deuteronômio 15, né? Que era para consagrar todo o primogênito que nascer do teu gado, das tuas ovelhas, né? E ele não podia ter defeito nenhum, né? Se for coxo ou cego ou tiver outro defeito grave, o que era para fazer? Não, é para sacrificar. Ponto, é isso. Ah, pastor, mas eu não concordo. Mas é mandamento. É mandamento. Não é concordar, é obedecer. O mandamento é assim. Não é à toa que ele é Deus. Ou então ele não é o seu pai. Ou então ele não é o seu Senhor. Agora, vou suplicar, por favor de Deus, o texto que eu li para vocês. Aceitará das vossas mãos, né? Aceitará ele a vossa pessoa. Tomar o verso quem fecha as portas e não se desce em vão, né? Que é o debalde aqui, o fogo no altar. Eu não tenho prazer em vós, os versículos que nós vimos. Romanos 12, um dos que eu citei para os irmãos de culto racional. E dizeis ainda, que canseiro, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. A pergunta do Senhor, aceitaria eu isso da vossa mão? Agora já não é a pessoa, né? Agora já é a oferta. O Senhor aceitaria isso? Qual que é a resposta? Pergunta retórica, né? Não. Então, irmãos, quando nós vamos cultuar, vamos cultuar. Vamos cultuar. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Vamos ler a palavra. Vamos orar. Vamos prestar atenção na liturgia, vamos, sabe assim, aquele culto. O meu desejo é que eu e você saiamos daqui, iniciando nossa semana assim, olha, eu cultuei o meu Deus junto com a minha igreja. Eu fui adorar o Senhor. Eu ouvi a mensagem, eu prestei atenção, eu cantei louvores ao Senhor. Eu estava lá. Isso é importante, irmão. Veja que não tem, em primeiro lugar, a ver com as pessoas. Ainda mais, por mais que nós tenhamos comunhão com as pessoas, não está ligado em primeiro lugar com as pessoas. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com as coisas, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Tem a ver com a sua vida de piedade com o Senhor. Vida de relacionamento com o Senhor.
é muito importante. Desonestidade, Marcos capítulo 1. E dizeis ainda, que canseira de me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Não é que a pessoa não tem. A pessoa tem, mas ela não oferece o melhor. Irmãos, para quem é dedicado o melhor do seu tempo, o melhor da sua atenção, isso é muito importante. Essa reflexão precisa ser feita por nós, a cada dia. Isso é cultuar o Senhor. Agora eu pergunto, qual amor deve ser questionado? O amor de Deus pelo povo? Ou o amor do povo por Deus? Qual amor que, assim, você pode falar assim, esse amor pode questionar? Amor de Deus pelo povo ou do povo por Deus? O amor do povo por Deus. Esse amor, sim, entra em questão. Agora, a pergunta, em que o Senhor tem nos amado? Como assim? Pergunta é essa. Agora, a pergunta contrária é assim, em que nós temos amado o Senhor? O que você e eu temos amado o Senhor? Essa pergunta é legítima. A contrária não é legítima. Como iniciei? Malaquias capítulo 2. Então, desonestidade, capítulo 1, infidelidade, capítulo 2, e nós vamos olhar esse texto. Não precisa tentar ler aqui, eu vou ler para você, tá bom? De Levítico, aqui 22, 17 ao 25. Só acompanhe a leitura, eu peço a você. Olha só, irmãos, o que esse texto está dizendo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer que da casa de Israel e dos estrangeiros em Israel apresentar uma oferta que, em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que apresenteis ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, o cheio de virgens, não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionados poderá oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também, da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos o vosso favor. Até aqui, nós vamos entrar nas classificações das ofertas, nós vamos entender como que eram as ofertas. Fazendo um resumo, numa frase, que tipo de oferta o Senhor aceitaria? Que tipo de oferta o Senhor aceitaria? Vamos fazer a frase. O Senhor aceitaria oferta perfeita. É isso. Há alguma dúvida com relação a que oferta deveria ser o melhor? Sim ou não? Isso é lei? Está escrito onde? Em Levítico. É base para eles. A questão é como começa. Disse mais o Senhor a Moisés. Moisés, fala a quem? Arão.
seria a descendência daqueles que iam cuidar do quê? Do templo, da adoração, da administração, das ofertas. Então, a vocês, preste atenção, a vocês fica o crivo, né? Para chegar e falar assim, olha, vocês são aquela tribo incumbida de estar mediando aí o sacrifício. Sendo assim, é papel de vocês olharem se os animais não estão enfermos, coxos, aleijados, se não está adequado. É papel de vocês. Arão e seus descendentes. Isso é importante. Além de nós entendermos como deveria ser a oferta, quem seria o responsável por verificar se essa oferta estava correta ou não? Muito bem. Malaquias aí, está no seu texto, não é isso? Agora nós vamos olhar aqui para o que Deus fala para os sacerdotes. Nesse texto de capítulo 2 de Malaquias, Deus diz assim: Ele fez uma aliança com quem? No capítulo 2, nesse trecho do capítulo 2. Deus havia feito uma aliança com Levi. Quem que era Levi? Os filhos de Jacó. Seria a tribo responsável por o sacerdócio, pela adoração. Não é à toa que era a única tribo que não tinha terra, porque a responsabilidade deles era cuidar da adoração. Essa é a responsabilidade da tribo de Levi. Não adianta fazerem outros papéis. O papel fundamental da tribo de Levi era cuidar da adoração. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propordes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Qual a ênfase aí de Malaquias? Qual a ênfase de Malaquias? Esses 3 versículos aí. Desculpa, nesses 2 versículos. Qual é a ênfase? Primeiro, falar com o sacerdote, certo? A segunda, repete a palavra aí. Oi? Sim, as bênçãos. Mas Deus fala que ele amaldiçoar as bênçãos que eles estavam abençoando, né? Mas tem uma frase que se repete. Qual é a frase que se repete? Veja aí. Dá uma olhada. Eu pus no coração. Irmãos, isso. Olha só. Dê uma olhada. Agora, sacerdotes, para vós outros, este mandamento: se não ouvirdes e não, vocês não estão com isso no coração de vocês. Vocês não têm isso no coração. De novo, irmãos. Os sacerdotes seguiam, era de que linhagem? A linhagem de Levi. Qual que era a responsabilidade de Levi? Adoração do povo, certo? Agora, por que? Responda biblicamente isso. Por que aqueles animaizinhos que estavam chegando coxo estavam sendo aceitos? Porque não estava no coração do sacerdote. A infidelidade era a marca. Não estava no coração deles, no caso. Não estava no coração. Então o animal chegava coxo, chegava manco, eles viam aquilo, tem problema, tanto faz, vai esse mesmo. O animal chegava todo machucado, só mais uma oferta, não tem problema não, passa. Porque não estava no coração. Irmãos, isso me dá temor. Porque nós podemos fazer as coisas para Deus, dizendo que é para Deus, quando na verdade Deus não está no foco daquilo que nós fazemos. É para nós sermos adorados, nós sermos reconhecidos. Sabe por quê? Porque a adoração não está no coração.
Isso é ser cristão, querido. É você refletir sobre essas coisas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? É mais um ritual? Chega lá na igreja, nós cantamos uma música antes da escola bíblica dominical, e depois geralmente nós temos 3 músicas, né? Então tem um momento de confissão, tem uma leitura, tem uma oração de adoração, tem uma oração de confissão, depois temos a mensagem, aí depois nós temos o pós-lúdio. E nós refletimos sobre a mensagem que foi pregada. E antes disso nós temos o prelúdio. Você já sabe a dinâmica. Você já sabe como acontece. Agora, não é mais um culto, irmãos. Não é mais um culto. Eu vou para mais um culto domingo. Não, eu vou pro culto de domingo. Eu vou pro culto. Não é mais um culto. Ainda que seja mais um culto. Você entendeu o que quis dizer, né? É o culto. É aquele dia. É aquele dia que eu vim adorar o Senhor. Aquele dia. Aquele dia. Ai, pastor, não estou bem, não estou bem. Gente, tem coisa melhor para fazer? Ai, pastor, não sei. Não tem coisa melhor para fazer. Agora, quando está fazendo assim, sabe, no coração, aquela coisa, o sacerdote não estava fazendo. É isso que o Senhor repete no mesmo versículo. Olha lá, se não ouvirdes e se não propor, se não colocar isso no coração de vocês, olha, não colocar no coração de vocês o quê? Dar honra ao meu nome. Vocês não estão dando honra ao meu nome. Então, olha o problema que o povo estava enfrentando nesse período. Eles, depois de tudo isso ter acontecido, depois deles terem vivido isso daqui, olha só, depois da restauração da lei, depois do muro reconstruído, volta do cativeiro, templo reconstruído, lei restabelecida, não estava no coração deles cultuar o Senhor como o Senhor deve ser cultuado. Irmão, isso é muito sério. Será que todos os evangélicos são cristãos? Essa é a pergunta. Eu preciso chegar para o Senhor e fazer um movimento para o Senhor, parece que eu estou enganando. Eu estou cultuando a Deus. Não. Certa vez, vou contar uma coisa para vocês. Estava numa conferência, estava sentadinho na cadeira assim de trás, assim. Eu não sou contra, irmãos, a forma como você vai adorar, né? Eu quero dizer aos irmãos aqui, há 2 semanas nós batemos palma, né? Eu vou bater palma, mas a igreja batista bate palma? Bate palma. Eu vou bater palma, irmãos. Não é problema nenhum. É alegria, louvor ao Senhor. Não tem problema nenhum com bater palma. Tem problema com quem está batendo palma. Tinha uma senhora, e claro que eu não conheço o coração dela, não conheço o coração de ninguém, né? E até o meu coração é enganoso, que eu acho que eu conheço. Mas estava cantando, estava um louvor lá. A equipe de música estava fazendo louvor. E aí ela pega um celular. Na minha frente, uma senhora. Uma conferência cristã. Aí daqui a pouco, no louvor, irmãos. Irmãos, eu não quero julgar, não conheço o coração, como disse você. Mas, irmãos, é um louvor. É para Deus. É para o Senhor. Não precisa dessas coisas. É para Deus. Você vai refletir naquilo que você está cantando. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti. Pelo que tens feito, pelo que tem sido, pelo que fará por nós. Nós cantamos isso de manhã. Irmão, agora, será que estava no coração adorar o Senhor? Como eu disse, não conheço o coração. Ai, pastor, está fazendo errado de julgar. Mas, irmãos, para Deus. Ficou alguns minutos. A senhora dançando na minha frente lá. Olhando aquilo, eu falei, por quê? Para quê? Eu não estou dizendo que um culto onde você não se mexe, você está ali realmente adorando ao Senhor, porque você eu nem mexo meu pé, porque isso aqui é o culto. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo esse farisaísmo. Eu estou falando coisa de coração.
Assim como aqueles sacerdotes estavam aceitando aqueles animais que não eram para ser aceitos, eles não estavam servindo ao Senhor no coração. Eles não estavam honrando a tribo a qual eles vieram. Então o Senhor começa a falar para eles ali: já vos tem amaldiçoado. E se a gente parar para pensar, no livro de Malaquias vai mostrar que assim, o Senhor trata com aquela coisa, eles não trazendo oferta para o templo. O povo também estava errado. Olha o conjunto. Pessoas trazendo animais coxos. Ou seja, já tinha que estar no coração daquelas pessoas não levar aquele tipo de animal. Afinal de contas, são crentes. Já estava no coração do sacerdote aceitar aqueles animais. Olha como está. Pergunta é, chegando no fim da nossa aula aqui, queridos. Deus nos incumbiu de responsabilidades. Você e eu temos responsabilidades. Deus nos salvou. Glória a Deus por isso. Quando nós prestamos um louvor ao Senhor, é para Ele toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Tudo que nós cantarmos, lemos, nos concentrarmos, pregarmos, ensinarmos, aprendemos, tudo é para Ele. Como nós fazemos esse culto? Como nós prestamos culto ao Senhor? Agora, os sacerdotes, eles estão confrontados. Eu fiz aliança com vocês, é o que o Senhor diz. Irmãos, Deus nos salvou pelo sangue de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A saber, todos aqueles que creem no seu nome. Nós cremos. Então, há como louvar a nós mesmos? Há por causa do nosso coração pecaminoso. É correto isso? Não, isso Deus não aceita. Eu tenho dito mais uma vez, você e eu não somos o centro. Não somos, irmãos. Nós não somos. Nós não somos. Para de ficar olhando só para o seu eu. Sirva! Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. Sirva o Senhor. Sirva o Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Ela não está sobre toda a vossa ansiedade, não é isso? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de tudo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de refletirmos, Senhor Deus, sobre o texto de Malaquias, capítulo 1 e também capítulo 2. Pai, queremos oferecer ao Senhor o melhor que as nossas mãos puderem oferecer. Aquilo que nós tivermos, Senhor Deus, para oferecer ao Senhor, nós entendemos que vem da graça do Senhor. Então, se o Senhor nos abençoou dessa forma, queremos oferecer a Ti, somente a Ti, o melhor para a Tua honra e glória. O melhor para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, Senhor. A cada dia, Senhor Deus, trabalhe no nosso coração, confronte o nosso pecado, Senhor Deus, revela a nós erros como esse, Senhor Deus, que nós estamos percebendo no capítulo 1 de Neemias, capítulo 1 de Malaquias, capítulo 2 de Malaquias, erros tão grotescos de duvidar do Teu amor, Senhor Deus, de oferecer para o Senhor o que é mais ou menos, simplesmente, Senhor Deus, ajuda-nos a entender quando nós cultuamos a nós mesmos. Nós queremos Te pedir perdão por isso, Senhor. Só o Senhor deve ser exaltado. Só o Senhor deve ser glorificado. Ao Senhor toda a honra e glória. Ajuda-nos a sermos servos e servas, Senhor Deus, que dedicam a vida ao Senhor. Nós agradecemos por sermos confrontados, Senhor Deus, e ao mesmo tempo, Senhor Deus, consolados pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui, uns 15 minutos nós retornamos. Temos agora o nosso café.